Muito bem, fora Bolsonaro. Ok, boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente está iniciando mais uma edição do Antivírus, que é o programa semanal sobre conjuntura feito pela articulação de esquerda, né? Vocês sabem que esse programa geralmente é feito pela Natália Sena, que é da Comissão Executiva Nacional do PT, e por mim, e raramente a gente traz convidados. Mas nós decidimos hoje, dada a temática que vai ser abordada aqui, trazer convidados. Para começo de conversa, uma convidada, que é a Rayane Andrade, que é coordenadora estadual do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte. E também estamos aguardando a chegada, a qualquer momento, do Daniel, que é secretário de combate ao racismo do PT do Distrito Federal. A gente não está conseguindo ainda contato com o Daniel, mas nós acreditamos que a qualquer momento ele entrará. Até porque eu estou fazendo essa apresentação aqui, porque a nossa companheira Natália Sena teve dificuldades com a sua internet em Brasília. Pode ser que a mesma dificuldade esteja atingindo o Daniel. Bom, nós vamos funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma introdução sobre o tema conjuntural, bem curta, e, em seguida, vou passar a palavra para a Rayane para ela abordar aquilo que é o tema principal desse nosso antivírus no dia de hoje, que é a questão do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Queria começar chamando a atenção para o fato de que a gente está encerrando 2021. Nós já estamos na segunda quinzena de novembro, entrando aí em dezembro, e nós vamos encerrando esse ano com o cavernícola na presidência, e o que é mais grave ainda, o cavernícola na presidência e levando adiante seu programa, um programa antinacional, antipopular, antidemocrático e antidesenvolvimento. Ele está cumprindo o programa que ele prometeu cumprir às classes dominantes e às forças que o apoiaram. Até o momento, nós não tivemos força para derrubar o cavernícola. E, na nossa opinião, essa situação deve se manter até o início do ano que vem, porque nós entramos agora naquela fase de final de ano, de festas, que se estende até o carnaval, onde, salvo ocorra algo de extraordinário, a tendência é que essa correlação de forças que está agora se prolongue até lá. Claro, a gente sempre tem chamado a atenção para o fato de que fatos extraordinários acontecem, e a gente deve estar disposto a aproveitá-los caso eles, de fato, apareçam na nossa frente a cavalo. Mas, se não houver nenhum fato extraordinário, a tendência é que essa situação de agora se mantenha pelos próximos 2 meses, 3 meses. Bom, cabe perguntar, a essa altura do campeonato, por que nós não tivemos êxito. Nós, em particular, aqui, do antivírus, da articulação de esquerda, outros setores do PT e de outros setores da esquerda brasileira, defendemos há bastante tempo que nós não deveríamos aguardar a eleição de 2022. Seria um erro fazer isso. Correríamos risco fazendo isso. Causaríamos muito dano ao povo se nós não colocássemos na ordem do dia a retirada imediata do cavernícola através de um processo de impeachment. E o fato é que nós não tivemos êxito até o momento nessa luta. E nós achamos que nós não tivemos êxito, em parte, porque amplos setores da esquerda resistiram a adotar a tática do fora Bolsonaro e, mesmo quando adotaram meia boca, como se percebe nas mobilizações que vêm ocorrendo nesse período, nesse ano de 2021. Mas não é só isso. A verdade é que também amplos setores da classe trabalhadora seguem na defensiva. Quer dizer, o efeito das políticas do cavernícola sobre o povo é colocar uma parte do povo na defensiva, e isso, mediado ainda pela pandemia, agravou a situação. Obviamente, uma coisa tem relação com a outra, ou seja, a resistência de setores da esquerda a apostar suas fichas no fora Bolsonaro contribui para que amplos setores da classe trabalhadora sigam na defensiva. E o fato de que amplos setores da classe trabalhadora estejam na defensiva serve muitas vezes de pretexto para setores da esquerda para que não cumpram o seu dever. Bom, isso tudo, esse
essa situação que eu descrevi tem um contraponto. As pesquisas eleitorais que são amplamente favoráveis à eleição do Lula, né? As pesquisas são reais, elas refletem o crescente desgaste do governo cavernícola e refletem, por outro lado, a opinião crescente em camadas do povo de que a melhor alternativa para o país, para enfrentar os problemas que o país e o povo vive, é a eleição de Lula. Entretanto, a eleição é no final do ano que vem. E, embora as pesquisas sejam favoráveis ao Lula, a gente não deve descartar nenhum cenário. Politicamente, seria um erro se nós descartássemos os outros cenários. E, especialmente porque, na ausência de mobilização social, fica mais fácil para que outras alternativas abram seu caminho. Se o povo estivesse na rua, mobilizado, lutando em grande escala, o cenário seria bem melhor. Mas, como a mobilização é muito fraca, isso abre espaço para que outras alternativas conservadoras, inclusive o próprio Bolsonaro, tá certo? Se viabilizem. Entre as alternativas conservadoras, obviamente, a gente não inclui só o Bolsonaro. A gente fala também da chamada terceira via, da direita gourmet, dos neoliberais que deram o golpe de 2016, que contribuíram para a condenação, prisão e interdição da candidatura do Lula, que votaram no Cavernícola no segundo turno de 2018, que apoiam o programa do Cavernícola, que aplicam programas similares nos estados e nos municípios onde governam, porém, são os que dizem para a plateia e para si mesmos que não são iguais ao Cavernícola, tá certo? Eles são gourmet, sabem usar garfos e os copos adequados, aprenderam no Sacré-Cœur qual é a ordem de uso dos talheres. Essa terceira via, na nossa opinião, recebe uma ajudinha de alguns setores da esquerda que ficam falando de frente ampla, frente ampla, frente ampla, e que nas últimas semanas deram nome e sobrenome para essa ideia, que é entregar a vice-presidência para o picolé de chuchu, apelido carinhoso que a esquerda do estado de São Paulo dedica àquele que já foi candidato a presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, né? Vocês devem ter acompanhado essa notícia que começou apresentando o Alckmin como aliado em São Paulo para depois promovê-lo a candidato a vice-presidente da República na chapa do Lula. Na nossa opinião, uma proposta sem pé nem cabeça, uma proposta que tem que ser rejeitada e, pior, uma proposta que só de pensar nela ajuda a promover o picolé de chuchu e esses setores da direita gourmet. Agora, independentemente dos rumos que siga a luta política, a gente quer chamar a atenção para o principal, na nossa opinião, a situação objetiva da maioria do povo. As condições de vida econômicas, sociais e culturais são terríveis nesse país. A população está sofrendo com o aumento da miséria, está sofrendo com a falta de emprego, está sofrendo com a perda de renda. O fim da Bolsa Família agravou muito essa situação, tá certo? O chamado Auxílio Brasil está nesse pântano e tem um caráter claramente eleitoreiro. O preço dos alimentos e de outras mercadorias só vem aumentando e é óbvio para qualquer um que conheça o Brasil de vida, não precisa ser de leitura, de estudo, mas de vida, é óbvio que entre os que estão sofrendo, entre os que estão sendo vítimas de todo esse mal, a população negra é a mais atingida. E por isso mesmo tem que lutar, tem que se organizar e tem que lutar e está fazendo isso. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar no programa de hoje. A ideia é a gente ouvir a Rayane primeiro, depois o Daniel, tanto sobre o significado da data do 20 de novembro, sobre o papel das lutas antirracistas na esquerda e na atual conjuntura brasileira, e sobre os atos fora Bolsonaro previstos para ocorrer nesse sábado, 20 de novembro. Então, a princípio, a nossa ideia é que a gente ouça a Rayane, depois ouça o Daniel. Se a Natália quiser fazer algum comentário, alguma questão em seguida, ela o fará. E depois a gente encerra essa edição do Antivírus dedicada ao 20 de novembro. Então é isso. Convido a Ray a ser a primeira a falar a respeito. Ray, é contigo.
Valeu, boa noite a todo mundo, boa noite, Daniel, boa noite, Walter, boa noite, Natália, e a todas as pessoas que nos assistem, a satisfação estar aqui nesse antivírus mais que especial. E bom, né, eu queria trazer algumas contribuições, eu anotei 3 pontos que para mim acho que são muito cruciais para pensar essa questão. A primeira é sobre a data e como que o debate sobre o racismo está sendo disputado, inclusive pelo bolsonarismo e pela direita gourmet. E como nós, né, dos setores populares, que defendemos a classe trabalhadora, essa que no nosso país é majoritariamente negra, é majoritariamente periférica, é majoritariamente assassinada e exterminada, né, pelo complexo capitalista patriarcal racista, de perceber que quando a gente coloca na chamada do ato, dia 20 de novembro, que marca a memória das lutas, né, que tem zumbi como nome, mas que obviamente é um reflexo de um processo mais profundo, a gente está fazendo uma recuperação de uma trajetória fundamental no nosso país da luta dos trabalhadores, que é a do movimento negro, né? Então, os processos de insurgência, os processos de resistência têm as ossos digitais em todos eles. E é muito importante que a gente evidencie isto. E outro detalhe, né, que eu quero chamar a atenção é como que o bolsonarismo e como que a direita gourmet vem disputando também o significado da luta antirracista de maneira bastante competente. Não à toa, depois que a gente faz a conclamação dos atos do dia 20 de Bolsonaro racista, o Sérgio Camargo vai lá e solta, né, mais uma das suas, enfim, né, das suas questões, querendo mudar o nome da Fundação Palmares para a Fundação Princesa Isabel. Isso não é à toa, né? Nem é jocoso, nem é mera cortina de fumaça, é estratégia política de disputa de consciência a partir da ideologia racista. Então, é importante que a gente coloque essa dimensão, né? Eles estão disputando essa argumentação, eles estão disputando essas ideias de maneira bastante competente e orientada. Não é à toa que o Hélio Negrão está sempre com o Bolsonaro, não é à toa que estes, né, são sempre elementos que eles estão mobilizando, e a própria direita gourmet já se mostrou disponível para fazer a disputa do seu campo, inclusive na construção da terceira via, partindo dos debates que podem ser, de maneira muito fácil, capturados pelo liberalismo. Vide o caso de Eduardo Leite, que quer partir agora para a disputa, saindo com o arsenal da questão da diversidade sexual, por exemplo. Então, não podemos estranhar que tenha um vice, que tenha, né, a questão racial como colocada. O próprio ministro da Educação, candidatíssimo, que nem chegou a assumir, também vinha com esse bordão, né? O primeiro negro a ser ministro da Educação, que acabou o Decotelli, né? Que acabou nem indo e nem era uma verdade, como é a própria habilidade deles. Então, esse era um primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo, é importante que a gente reforce um pouco, né, do que o companheiro Walter já trouxe, né? Se essa maior parte da classe trabalhadora atingida somos nós, tem endereço, tem classe, tem cor, e está muito bem situada, como que a gente vai fazer para se comunicar com essas pessoas, né? Como que a gente, esse dilema que nos acompanha desde sempre. E aqui a gente tem sempre colocado, né? Não basta achar que nós vamos resolver esses problemas em 2022 com a eleição do Lula, não basta achar que a gente vai resolver esses problemas com as mobilizações de massa, mas também sem elas a gente não vai conseguir estabelecer esta resistência. Então, isso é muito importante de ser colocado para nós como uma demanda objetiva. Se a gente vai pensar na fundação, na construção desse partido que é socialista, que é dos trabalhadores e que é negro e que é negra, né? Eu lembro muito do que Lélia trazia, acho que Daniel também deve ter essa memória muito evidenciada. Lélia falava, enquanto inclusive representante do nosso partido na disputa eleitoral, de que não bastava nem ser mulher e não bastava ser negro. Então, isso vai ser também mobilizado. É importante que a gente se coloque, né, a partir desse lugar. O PT não é um partido de brancos, é um partido de pessoas negras. A gente acabou de passar por um processo muito profundo dentro do nosso partido, que foram as eleições setoriais, e é necessário que o nosso setorial de combate ao racismo, e está aqui o Daniel que pode falar, especialmente por ser secretário, se coloque na tarefa de puxar o nosso partido para colocar a questão racial na centralidade dos debates, porque sem ela a gente também não vai conseguir fazer um programa radical, a gente não vai conseguir orientar o nosso partido para a altura do desafio que está sendo colocado. É importante lembrar que quem está revirando o lixo comendo o osso
tem cor. Quem está comendo lixo e revirando osso tem idade, está na periferia, tem endereço. Há pouco tempo foram mais de 25 assassinados. Faz parte também desse complexo o Poder Judiciário, que está prendendo mulher preta porque pegou um miojo para alimentar a família. Então, tudo isso está imbrincado, a gente precisa tomar a radicalidade das palavras que nós usamos. Se o racismo é estrutural, se o capitalismo é racista e patriarcal, a gente tem que dar consequência a essas palavras de ordem. E isso é uma segunda tarefa muito importante. Por último, mais ou menos, no menos fundamental, digamos assim, eu já vou, enfim, colocando as minhas últimas questões. É importante trazer que essas lideranças de esquerda negras, né, do povo, da classe trabalhadora, estão ganhando, né, um espaço de projeção bastante interessante, ao mesmo passo que, né, você vê um processo de recrudescimento de polarização muito intensa e de disposição militante da extrema-direita e da direita em, literalmente, né, nos exterminar também na esfera política, que tem como grande marco o assassinato da Marielle Franco, mas que passa por outros desdobramentos. Essas lideranças negras, né, e aqui eu vou falar especialmente do campo da disputa política, estão sendo duramente perseguidos e a gente tem que ter muita atenção por que isso está acontecendo. Então, a gente tem um companheiro, Renato Freitas, que é nosso vereador lá em Curitiba, que foi preso 3 vezes, já teve pedido de cassação do seu mandato aberto a algumas, que está na resistência e que tem exatamente essa implicação. É um homem negro de periferia, que vem da juventude, que vem do movimento hip-hop, que está no Partido dos Trabalhadores e que sofre todas essas consequências. A gente teve o Paulo Galo, que também foi encarcerado por fazer um ato, né, político de chamuscar o Borba Gato e abrir uma discussão que a gente não tinha conseguido antes desse tipo de ação. Então, é necessário que a gente perceba que o tom contra nós, em especial contra essas lideranças de esquerda negras, está muito alto, e trazer os atos para esse dia demarca a importância desse processo para a gente. Outra coisa de tarefa nossa, né, com essas mobilizações agora, é de tentar fazer um processo de diálogo que quebre determinados estereótipos, e com isso eu vou concluindo de fato de que a esquerda não pensa a questão racial, ou de que dentro da esquerda não tem pessoas negras pensando, né, o Brasil, pensando as nossas questões e a luta pelo socialismo. Ao contrário, a gente tem que evidenciar essas pessoas que estão na construção, na origem, na fundação e carregando esses processos. Como diria o Samba da Mangueira, é necessário revelar esse Brasil que não está no retrato. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente está com as mobilizações, né, chamadas. A gente vai ter tanto mobilização convocada autonomamente, né, pelos movimentos negros que hoje já tiveram espaço. Amanhã, né, amanhã não, no dia 20 a gente vai ter 2 atividades, a gente já teve ato nas periferias, então você vê a turma se mobilizando, mas como o Walter colocou, não é uma orientação central, mas a gente tem que, enfim, né, encarar esse desafio, botar nossa cara na rua, animar nossa militância e construir essa resistência que o nosso povo sempre construiu, né, reivindicando os nossos espaços, reivindicando esse pertencimento, sem ilusões e também sem cair na ladainha dos liberais. É isso. Maravilha. Para quem está chegando agora, vocês acabaram de ouvir a Rayane Andrade. Ela é coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte. E agora a gente vai ouvir o Daniel Kibuku. Acho que é assim que fala, se não for ele me corrige, que ele é coordenador do Setorial de Combate ao Racismo do PT do Distrito Federal. Daniel, seja bem-vindo, é contigo. Obrigado, Walter. É Daniel Kibuku. Mas está tudo certo. É assim mesmo. A gente vai caminhando. Aí, bom, eu acho que assim, vou pegar o gancho que a Rayane apresentou, né? Um elemento importante que é ressaltar também da conjuntura aqui no DF, que assim, a gente conseguiu construir uma grande aliança dos movimentos negros e dos partidos do campo da esquerda aqui, que entenderam a centralidade do ato e o protagonismo dos movimentos negros,
na construção da atividade, né? Então, a gente deve priorizar as falas de pessoas pretas durante o ato do próximo sábado. Houve todo um debate de construção do manifesto e acúmulo político para essa atividade. Mas por que que isso é importante, né? Como você falava, né? Primeiro é importante revelar que tem pessoas pretas dentro do Partido dos Trabalhadores pensando, formulando e tal. E também, esse segundo aspecto que você colocou, que é como o racismo ele é estrutural e é estruturante, ele organiza a nossa sociedade, né? O racismo ele é a regra, não é a exceção. Ele permeia todos os espaços e todas as relações. E, mais do que isso, né? Não fosse o racismo ser da forma que dificilmente a gente estaria tolerando esses exemplos que você deu. Como é que a gente tolera pessoas revirando o osso? Porque são exatamente as pessoas pretas, que são os corpos que a gente acostumou a ver subalternizados nas piores condições, né? E aí é nesse sentido que, para derrotar o capitalismo e derrotar esse fascismo que está crescendo na nossa sociedade, a gente precisa colocar o combate ao racismo como uma pauta central. Porque a gente precisa desnaturalizar esta barbárie que a gente está vivendo. Então, o papel que o racismo faz hoje no contexto brasileiro é naturalizar a desigualdade que o capitalismo produz. Não, ele é uma camada a mais de reforço a essa condição que a gente está vivenciando. E aí, não fosse isso, não estaria, né, se nós estivéssemos no outro estágio de combate ao racismo, Bolsonaro não teria se elegido com tanta força, não estaríamos vendo esses discursos de ódio sendo repercutidos, porque ainda é na sociedade. Da mesma forma que a gente não fez um debate completo sobre o que foi, por exemplo, a ditadura militar, nós também não fizemos um debate completo sobre o que foi o holocausto da escravidão, que é um holocausto, inclusive, em número superior, por exemplo, ao próprio holocausto judeu. E a gente não conseguiu dar conta desse processo. Então, a gente naturaliza essa barbárie. Então, o ato do dia 20, eu acho que ele vai ser um momento marcante para a gente poder fazer esse debate. Acho que a unidade que a gente tem construído, pelo menos por aqui, tem sido interessante, mas é um desafio enorme para que o nosso programa do PT, que o programa das próximas eleições, que as nossas próximas candidaturas, elas consigam verbalizar esse caráter estruturante do racismo, né? E aí, enfim, nós estamos aí nessa luta, nessa disposição. Obrigado. A Natália, que deveria estar aqui conosco, ela está explicando que talvez por conta da chuva em Brasília, ou sei lá por qual motivo, ela está com muito problema de conexão. E eu queria fazer uma pergunta a vocês sobre uma questão que foi colocada pela Rai diretamente e indiretamente pelo Daniel, que é esse problema do governo Bolsonaro, né, o discurso do governo Bolsonaro. A Rai falou do caso da Fundação Palmares, né? E você também falou de uma questão mais estrutural, digamos assim, que é a indiferença que uma parte da sociedade brasileira tem com o que acontece com a população negra. E eu queria que vocês explorassem um pouco mais, a gente tem ainda uns 10 a 15 minutos, explorassem um pouco mais esse aspecto, porque eu tenho a impressão que uma parte da população, uma parte importante, inclusive dos setores progressistas, não incorporou essa ideia de que esse é um país racista, profundamente racista, e que o Bolsonaro é a expressão disso também, né? Então, eu queria pedir para a Rai e para o Daniel que falassem um pouco mais dessa questão. A gente tem ainda uns 10 a 15 minutos. Acho que é a mesma ordem, né? Walter, acho que é bem isso, né, do que tu traz, assim. Quando eu falo que a gente tem que dar consequência às nossas palavras de ordem, é de não achar que o racismo é estrutural e estruturante, né, como o Daniel traz aqui, e, não, é isso mesmo, né, estrutural e estruturante virou coisa como se fosse abstrata, e não é. Na prática, o que a gente está falando, né, eu gosto muito da definição do Mário Teodoro sobre o racismo. Ele vai dizer que o racismo é um sistema de opressão no qual você transforma a diferença em desigualdade, subtraindo a humanidade. Então, a luta antirracista é uma luta pelo reconhecimento da humanidade. Nós não somos humanos. Então, é necessário que você desumanize, e isso é apropriado pelo capitalismo, né? O próprio Marx vai falar que na aurora do capitalismo surge do sangue retinto pisado,
e dos indígenas, né, assassinados, é ele que vai falar, por exemplo. Então, é bem interessante que a gente dê consequência a isso. Então, a própria esquerda, Walter, ignora. A gente estava comentando na coxinha sobre Thomas Sankara. O que os nossos quadros formativos dirigentes nos falam, nos explicam sobre as revoluções africanas? Que marxistas africanos a gente estuda, a gente se forma? São muito poucos. Então, como o racismo é estrutural e estruturante, ele também nos atravessa, nos implica. Então, se a gente vai fazer um processo, nós estamos fazendo, né? A gente vai fazer não. Se nós estamos fazendo esse processo de disputa, a gente tem que situar o território que nós estamos falando. A gente está falando de um país que foi construído a partir do capitalismo racista e patriarcal. Então, se Conceição Evaristo vai nos convidar a dizer que eles combinam de nos matar e a gente combina de nos morrer, a existência negra já é um ato de insurgência. A gente não tem escolha. Então, você já nasce determinado por essas questões. Então, o Bolsonaro, ele mobiliza os setores da sociedade justamente porque ele não tem vergonha de ser racista. Enquanto a direita gourmet tenta contemporizar, e eu acho que tem um exemplo clássico, e aqui eu já vou abrir para o Daniel falar, a Tucanafro, né? E aí o slogan da Tucanafro é: a luta não é do negro, é nossa. Então, assim, os caras sacam muito bem a necessidade de você mobilizar a pauta racial para a manutenção dos privilégios. Foi nesse país que a primeira pessoa morta pelo Covid, não à toa, foi uma empregada doméstica. Não é aleatório. A maior parte das pessoas, Walter, e eu quero destacar isso, inclusive, para a nossa audiência, que no momento da vacinação, né, quando começou, era muito díspare. Como que as pessoas brancas eram mais vacinadas que as pessoas negras? E a razão era óbvia. Eram os profissionais da saúde e eram os profissionais de educação. A gente não tem a oportunidade de se tornar nenhuma das duas coisas. Ou a gente morre antes, ou a gente não tem condições afetivas de acessar esse tipo de política. Então, se nós estamos falando da extrema-direita, ela vai mobilizar essas bandeiras. Não à toa, está lá os casos, né, de organizações neonazistas têm aumentado, as violações à população de terreiro têm aumentado. Tudo isso tem sido potencializado, porque agora é ok você fazer aliança com Steve Bannon e companhia limitada, que são abertamente defensores da Ku Klux Klan. Está tudo certo. Porque aqui, neste país, o último que largou o osso da escravidão é é o que Daniel traz. Matar preto e ver preto passando fome é paisagem. Por isso que quando a gente tem 600 mil pessoas morrendo, não dói mais. Por isso que quando a ditadura assassinava os sambistas, não são os sambistas, não é o Pato Manco que é lembrado nos nossos processos de memória de verdade, não é Maria Aragão que é lembrado nos nossos processos de memória e verdade, não é os comandantes e as comandantes negras que são lembrados, não é. São as pessoas brancas também. Então a gente tem que entender o tamanho da nossa tarefa e o tamanho do nosso desafio. Eles vão disputar. E o que me preocupa, de fato eu prometo, Daniel, que eu já passo para tu, é da gente cair na armadilha da identidade. É porque a direita gourmet vai disputar esse argumento agora. É o Fernando Holliday e companhia limitada. Então, assim, não tem como, companheirada. A gente tem que enfrentar esse debate, inclusive refletindo sobre nós mesmos. Não na lógica cristã, dualista, de bem e de mal, os brancos são os inimigos. Os brancos são os inimigos, companheiro. Quem é inimigo é o capitalismo patriarcal racista, que tem como seus representantes gente como Bolsonaro. E a própria Faria Lima, que enquanto o povo preto está aí passando fome, indo para debaixo da marquise, está inaugurando o Touro Dourado. Então a gente tem que sacar isso com muita centralidade. Beleza, acho que muito bom, assim. Eu só queria aprofundar um pouco mais, né, sobre essa questão do governo, né, assim. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, né, as políticas elas não precisam ser, fora a caricatura do Sérgio Camargo, as políticas elas não precisam ser tão declaradamente racistas, né? Mas ela tem uma orientação que, então, assim, por exemplo, a militarização da política da vida, por exemplo, ela atinge principalmente quem é a população negra. Então, por exemplo, a política armamentista do governo Bolsonaro é uma política que aprofunda o genocídio da população negra. E a gente vai vendo esses dados, né? O Atlas da Violência saiu agora nesse ano,
e mais uma vez revelou que a taxa de homicídio entre as pessoas brancas diminui e a taxa entre as pessoas pretas aumenta. É uma coisa incrível isso, né? Como que uma coisa está conectada com a outra. A política, por exemplo, quando ele fala de aumentar a força policial, encarceramento e tudo mais, né? Nós estamos aí batendo, né, recordes de prisão em massa, a terceira população carcerária do mundo, chegando a 700 mil pessoas presas, com mais de 60% desse povo é preto. E aí a gente discute, por exemplo, a questão até da descriminalização das drogas. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa miséria que nós estamos passando, né? O aumento dos preços, a fome, o desemprego e tudo mais. Não tem nenhum lugar escrito na legislação tributária que a mulher preta tem que pagar mais imposto. Mas o jeito como a sociedade se organiza penaliza sobremaneira as mulheres pretas. Então, assim, quando a gente começar a ter uma ótica antirracista na construção das nossas formulações, a gente vai estar avançando em pautas muito mais que isso que a Rayane vinha falar. A tentativa liberal é transformar a pauta racial numa pauta identitária, individual, puramente estética. E o que nós queremos discutir é que essa estética, sem conteúdo, sem entender as contradições reais da vida do povo que está passando, ela não serve para nada. Então, é nesse sentido. E aí, por um lado, você tem isso, um Sérgio Camargo fazendo esse desserviço, né? Mas ele não visitamos, ele é produto do racismo. Como o Sérgio Camargo, eles têm outros também. O racismo, ele cria isso. Criou isso no período da escravidão, nós tínhamos nossos capitães do mar, tem aí a versão 2.0, Sérgio Camargo, Helena Grande e tudo mais. Então, você tem essa fase caricata, você tem as bobagens que o Bolsonaro fala, toda besteira, todo ódio que ele despeja, mas você tem a construção desse governo desastroso, ele aprofunda as contradições raciais do país no decorrer das políticas que ele vem implementando, né? A destruição, por exemplo, do Bolsa Família vai ter um impacto brutal sobre as famílias negras, né? Esse Auxílio Brasil, que é uma confusão, que ninguém sabe para onde é que vai nem para onde é que vem, desorganizou-se brutalmente o sistema de assistência social e as famílias mais vulneráveis, que são as famílias pretas, vão passar por um período duríssimo nos próximos meses. Então, é nesse sentido que eu acho que a esquerda precisa, como a Rayane falou, se aprofundar nos teóricos marxistas que discutem colonialismo, que discutem racismo, que fizeram as revoluções africanas, né? E nas Américas também tem outros teóricos negros, mas, e além disso, também começar a gente entender esse caráter que o racismo permeia, né, em todos esses processos. É isto. Bom. Maravilha, gente. Bom, a gente está chegando então na hora de encerrar. Como vocês viram, hoje foi uma confusão. A Natália, que é quem comanda o programa, teve problemas para entrar. Inclusive, ela está aqui na sala, mas disse que não está conseguindo ouvir quase nada por conta da conexão. Eu mesmo acabei de ter uma flutuação agora grande, mas acho que funcionou. O nosso objetivo era, na véspera do 20 de novembro, que é nesse sábado, a gente trazer a Rayane Andrade e o Daniel Kibuco. Acertei dessa vez? Muito bem. Você é parente do Kibuco, que mora aqui em São Paulo? Que é escritor, não? Ou esse é um nome... É um nome comum pela tradição, cara. Não é tão distante, não. Tá. Não, porque tem um autor aqui. Bom, enfim. De toda maneira, nosso objetivo era trazer vocês para falarem do tema, porque a gente acha que tem uma centralidade total, né? Pelas razões que foram faladas, eu queria só destacar uma para a gente ir encerrando, que é esse tema que muita gente no PT não quer discutir, e nós queremos discutir, que é o problema das polícias militares, a política de segurança, inclusive nos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Tá certo? Não estamos satisfeitos com o que está acontecendo no país e mesmo onde a gente governa, porque, como foi lembrado aqui pelo Daniel, pela Rayane, essas polícias não matam qualquer um, tá certo? Walter, elas têm Diga. Só um pitaco. Não, porque assim, o problema, que é isso que você falou, a pauta racial, ela bota o dedo na ferida em várias coisas. Ela bota o dedo. E aí eu já escutei isso também dentro, né, do espaço do PT, por exemplo, quando a gente discute a descriminalização das drogas, que é um tema também fundamental. A lei de drogas, ela produziu resultados nefastos. Esse aumento da polícia também. E aí, quando a gente bota esse dedo na ferida, o povo, às vezes,
debate fofo. Então, é importantíssimo a gente fazer esse debate mesmo, e aí, desculpa a parte. Aqui a gente não bate fofo. Essa vai ser a nossa. Pessoal, muito agradecido a Rayane, muito agradecido ao Daniel, obrigado à Natália, ao Cássio que está na retaguarda, obrigado a vocês que nos acompanharam. E todo mundo, dia 20 de novembro, cada um na sua cidade, luta. Fora Bolsonaro e fora o racismo. Valeu. Fora Bolsonaro! Racista! Fogo nos racistas! Isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.